Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando Atos dos Apóstolos 5, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que entramos em tua presença para juntos estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos dando entendimento e sabedoria, e que possamos buscar a tua presença a cada momento, e possamos, Senhor, estar contigo onde quer que iremos, e o Senhor segure em nossas mãos, para que não venhamos tropeçar em nenhuma pedra. Nos guia e que nós possamos levar a tua palavra e tudo que aprendemos de ti, aqueles que não te conhecem, e eles possam te conhecer melhor e entregar sua vida para ti, pois o Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador. Não há outro além de ti. Vem nos ajudar, Paizinho. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos 5, a oferta de Ananias e Safira. Versículo 1. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 2. Naquela época era costume eles venderem as suas propriedades e dar parte aos apóstolos para dividir com aqueles que mais necessitavam. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Quero comentar um pouquinho desse versículo 4. Naquela época, eles tinham o costume de vender as suas propriedades e dar uma grande parte para doar para aquelas pessoas necessitadas. Mas ele preferiu mentir e reter uma parte, porque dariam de coração, não seria obrigado, mas ele preferiu mentir e isso causou a morte. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 6, e levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8. Aquela mulher era combinada com o seu esposo a falar tudo o que ele falou. Então vamos ver o que vai acontecer com ela por causa da mentira. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram
junto de seu marido. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. Aqui aquela mulher mentiu como seu esposo e também acabou morrendo. Isso é o que causa as pessoas que mentem. Naquela época acontecia na hora, mas agora fica para o final. Existe a morte espiritual, que muitos estão mortos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Os sinais dos apóstolos. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quero comentar um pouquinho desse versículo 12. A multidão acreditava nos apóstolos e viu que eles eram realmente homens de Deus, pelos sinais e os prodígios que faziam com o povo. Versículo 13. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quero comentar um pouquinho desse versículo 15. A multidão levava seus familiares e amigos que estavam enfermos para que os apóstolos curassem. Eles criam que pelo menos a sombra de Pedro passasse por eles, curaria os seus familiares. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais eram todos curados. Os apóstolos são presos e libertos. Versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Quero comentar um pouquinho desse versículo 18. Aqui os apóstolos eram perseguidos porque falava do nome de Jesus. Eles queriam proibir, mas ele preferia morrer do que parar de falar do nome de Jesus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, versículo 20, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Versículo 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. Os anciãos de Israel foram para resgatá-lo os apóstolos, mas eles não sabiam que o anjo do Senhor já havia tirado de lá para pregar a palavra do Senhor. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e, voltando-lhe, anunciaram. Versículo 23, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos,
ninguém achamos dentro. Versículo 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 24. Todos estavam perplexos e admirados, não sabiam o que poderia ter acontecido com os discípulos, porque sumiram da prisão com toda segurança. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, e chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Versículo 27. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. Quero comentar um pouquinho desse versículo 27. Eles estavam interrogando os discípulos, queriam saber o que fizeram para sair se o cárcere estava todo fechado. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 28, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. Nós temos que ser como os apóstolos, obedecer apenas a palavra de Deus. Não importa que sejamos contra o homem, porque Deus é quem nos dá a condição de vida e de eternidade. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Quero comentar um pouquinho desse versículo 32. Os apóstolos não temiam a nada o que os homens fizessem com ele, ou se espancasse, ou matasse, ou prendesse, porque o que importava era obedecer à voz de Deus. Nós temos que ser também parecido com eles, fazer apenas a vontade de Deus, porque Deus é conosco. Se eles matarem a nossa carne, Deus o ressuscitará e viverá para sempre. Iremos encerrar esse estudo com uma oração. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento que estivemos reunidos, estudando a Tua Palavra, que nós possamos permanecer em Ti e fazer a Tua vontade e o Teu querer, andando nos Teus caminhos, que nós possamos ser imitadores dos Teus discípulos que andaram nessa terra, sempre fazendo a Tua vontade e fazendo o que o Senhor ensinava. Não importava o que o homem pensasse ou fizesse com eles, mas o que importava era eles te agradarem, que nós possamos também andar sempre em Tua Palavra e levar a Tua Palavra àqueles que necessitam. Senhor, vem ser conosco e nós possamos permanecer em Ti, mesmo que venhamos morrer pelo Teu nome. No último dia nós ressuscitaremos e viveremos para sempre junto a Ti. Em nome de Jesus, vem ser conosco, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal
e conheça melhor o nosso trabalho, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.